Pronto. Esperar só a Lúria para fazer uma fala aqui que eu fiquei muito impactada. Tá bom. Vai beber meu chazinho de camomila, que é ótimo para essas coisas. Ah, ainda bem que você falou isso. Acabei de botar uma água e te esqueci. Tinha esquecido, vou tirar. Hum, pega a sua aguinha com seu chá. Pronto, ela só foi pegar uma aguinha com chá, a gente espera a Raíssa, fazendo aqui um incenso de rosa vermelha, para gente poder, ó, energizar. Raíssa, quando voltar, fala para poder Voltei, voltar voltei, aqui. voltei. Pronto, então tá. O corpo da mulher é tão domínio público que até todo mundo quer falar sobre o aborto, né? Ela traz esse tema assim, corpo das mulheres é de domínio público, como se evidencia claramente no momento atual, dado todo o furor sobre a questão do aborto. Todos têm uma opinião sobre o que uma mulher deve fazer ou não com o próprio corpo. Quando se trata do mercado de trabalho, muitas figuras paternas imploram às filhas que emagreçam e mantenham as aparências para conseguir um bom emprego como assistentes. Essas mesmas filhas poderiam ter a intenção de alcançar cargos de gerência, nos quais conquistariam poder e status. Porém, é dito a elas que se adaptem fisicamente ao que é apropriado para uma mulher num papel de apoio. Durante anos, as mulheres escutaram que não podem fazer um trabalho tão bom quanto os homens nos negócios, porque menstruam e dão à luz. Não é segredo que, apesar dos avanços dos últimos 20 anos, elas ainda são penalizadas por tirar licença para ter filhos e cuidar deles, sendo que, por isso, ignoradas para promoções e aumentos salariais. Se a mãe da mulher não se relacionava, e isso é o que eu fiquei impactada. Se a mãe da mulher não se relacionava com seu próprio corpo feminino, ou fazia comentários depreciativos sobre sua sexualidade e a de outras mulheres, ela provavelmente não era capaz de valorizar o corpo feminino da sua bebê. Algumas mulheres contam às filhas histórias de terror sobre a primeira penetração ou sobre as dores do parto. E é por isso que tantas meninas temem a sexualidade, detestam o próprio corpo e lentamente desligam dos próprios instintos. Se a ênfase em uma família estava no desempenho perfeito, sem qualquer reconhecimento genuíno do devir ou do ser da criança, ela muito cedo aprendeu que as respostas instintivas não eram aceitáveis. Desse modo, sua raiva, seu medo e até mesmo a sua alegria foram canalizadas para musculatura do seu corpo, cronicamente trancados e inacessíveis à vida cotidiana. Quando o sentimento autêntico é desligado dos instintos, o conflito genuíno ou permanece no inconsciente ou ali somatiza. E aí vem as doenças, as somatizações,
ou a gente fica inconsciente. Eu vou compartilhar um sonho que eu tive, que eu achei maravilhoso. Outro dia, eu sonhei que eu ia fazer um mergulho. E aí, era muito fundo o lugar que eu ia mergulhar. Eu tenho pavor hoje em dia de fazer mergulho. E aí eu chegava, eu já mergulhei 2 vezes, eu tenho pavor mesmo, assim, é uma coisa que eu não gosto. Quando tinha uma casa embaixo, eu ficava assim, cara, vai ter essa casa, eu vou morrer no caminho. Quando eu chegava lá embaixo, era uma casa que tinha sol. E era uma casa que tinham pessoas morando. E eu entrava nessa casa e eu ficava assim, ué, mas cadê a água, né? Tipo, parece. Eu não sei se vocês já viram aquele filme, ó, trazendo a informação para interpretar os sonhos com as informações que eu tenho. Aquele filme que é Interestelar, que é o Matt Damon, sei lá, é um bonitão, que ele é um astronauta e ele se perde no espaço. E aí ele vai para uma realidade de uma galáxia que ela é totalmente estranha. Depois eu passo esse link, esse filme é maravilhoso para vocês. E nesse lugar, eu descia o mar e quando vim tinha tipo, tinha sol, não tinha água, as pessoas conversavam e tinha uma casa lá embaixo, que a vida era normal. E o que é esse sonho? Esse sonho é exatamente sobre isso aqui, essa descida no inconsciente, onde a gente consegue olhar o que está escondido nesse lugar muito profundo. E trazendo esse meu sonho, né, tem uma coisa que estava me incomodando. E que antes dele, sem saber, eu falei, deixa eu sentir essa dor e ver o que que essa dor tem para falar. Porque é o que é calado, que a gente às vezes se incomoda. Esse filme é maravilhoso, esse filme, né? Como esse filme é incrível. Ai, que bom. Ele é maravilhoso, esse ator também. Sou apaixonada por ele. Como é que é o. Como se fala o nome dele? É o Matthew McConaughey. Super bonitão. Mas eu deixei o sentimento que estava guardado lá falar, para ele poder sair. Então, é dar voz até o corpo, quando a gente somatiza algo, você poder sentar e falar: deixa eu falar com esse corpo. O que que esse corpo quer me falar? Porque esse corpo, às vezes, não foi escutado durante tanto tempo que ele somatiza, ele esconde. A gente tem dificuldade de ouvir esse instinto que o corpo tem. A gente tem dificuldade de entender essa linguagem. Então, para manter uma relação com esse corpo, a gente precisa, às vezes, parar, pausar, fechar os olhos e deixar essa expressão que foi guardada lá embaixo desse subterrâneo ter voz. É uma cura, né? As causas mais óbvias da separação da mulher do seu corpo são o incesto, estupro ou os maltratos físicos. Quando uma menina é abusada sexualmente por um homem com autoridade, seu pai, irmão, tio, avô, amigo de família, professor, médico, treinador ou chefe, né, figuras masculinas que deveriam ser de proteção e exemplo, ela entorpece o seu corpo para esquecer a dor humilhante associada ao trauma sexual. No entanto, essa dor não desaparece com sua causa imediata. A experiência é amenizada no seu corpo no local da ferida, como em seus lábios, seios, lábios genitais, vagina, colo do útero, causando tensão, dor física, sensações confusas de prazer, dormência ou doença. Descobri que muitas das minhas clientes que sofreram de abuso sexual em idade precoce se tornaram trabalhadoras corporais incrivelmente sensíveis ou estão totalmente fora do contato com as próprias limitações físicas. Desse modo, ou elas transformam a ferida em uma experiência de profundo entendimento do seu corpo, ou elas blindam seu pobre corpo ferido, anestesiando em si mesmas as relações e os seus instintos e a sua intuição. Então, para gente, né, ela está falando de pessoas com muitos traumas,
Mas isso tem a ver também com pequenas rejeições, coisas menores, e isso anestesia o nosso instinto. Isso é o que a gente pode falar de domesticação dos nossos sentidos, de quando a gente não confia no que a gente sente, porque a gente não dava voz. Elas não confiam mais naquela sensação do fundo do estômago, porque o ouvir o próprio corpo desencadeia lembranças e sentimentos indesejados. E aí, o que que é o retorno da mulher no Descida da Deusa? A mulher recupera o seu próprio corpo nesse ato, de retomada, não apenas pela sua forma física pessoal, mas incorporando a sacralidade do feminino para todas nós. Ela começa a tornar consciente das suas necessidades, através da alimentação, do exercício, do banho, do descanso, da cura, do sexo, do nascimento e da morte consciente. Ela nos recorda da santidade desse feminino. E aí ela vai trazer, né, como para algumas mulheres os momentos mais sagrados foram os físicos, de abraçar, de fazer amor, de amamentar uma criança. Nada me aproximou mais do êxtase sagrado do que dar à luz. A dimensão sagrada é encarnada e a alma de um ser humano, assim como a alma de uma cultura, não pode evoluir se o corpo não for recuperado e honrado. Então, olhar para esse corpo de vocês com essa sacralidade, que a gente só fica bem quando a gente se torna, né, respeita esse veículo da nossa alma. Aí ela vai falar de uma curandeira que faz a dança da vulva, que é uma mulher muito forte, uma parteira. Deixa eu ver aqui que eu vou passar. Ela vai trazer uma história de uma mulher que reconhece esse corpo, e aí ela já vai trazendo símbolos, né? O cálice sagrado, que é usado tanto na igreja, na Eucaristia, que tem a ver com o simbolismo do cálice, o útero sagrado, que tem a ver com o sangue de transformação, o sangue sagrado, são figuras e imagens do feminino, que vai falar da deusa, dessa figura da grande mãe. O sangue é uma imagem vivificante, escreveu no seu diário, uma imagem de renovação e regeneração. São imagens poderosas do feminino, a do vaso, a do útero, a da limpeza e a purificação do sangue menstrual. Beber o sangue da deusa é minha iniciação sagrada nos mistérios do feminino. Isso aqui são imagens, assim, o útero tem as memórias da nossa vida, das nossas mães, das nossas avós. É o cálice sagrado, falam que é a figura, né, de Maria Madalena, de Santa Sara, que é o gerar, que tudo nasce desse feminino. E quando a gente começa a se ver como um vaso sagrado, hoje a gente vai olhar um pouco para isso. O vaso, essa figura também tão antiga do feminino, esse símbolo, que é o vaso alquímico, onde o nosso corpo precisa receber essa alma. E essa alma é o que que você nutre, é o leite, como você alimenta o seu vaso sagrado. E aí ela trouxe esse sonho. Uma tampa no meu coração. É, que ela vai trazer a descida para encontrar essa nova forma de ser, que é a jornada da heroína, para esse feminino resgatando valores ancestrais. É uma ação que não é fácil porque levanta muita poeira. Você mexer lá, né? Eu fui lá, vi aquela casa, mas que dores que você tem que descobrir que foram silenciadas. É,
Então, para evitar a sensação de tristeza e desamparo, preenchemos a vida tanto quanto possível com ocupações importantes. Isso ela já falou em outros. Você tem que estar sempre fazendo, fazendo, fazendo para não sentir, para estar sempre sobrecarregada, para não sentir as emoções perigosas que espreitam nessas profundezas. A mulher que tem coragem de descer aos reinos abaixo da superfície da sua consciência comum encontrará lá sentimentos que escolheu não experimentar antes. À medida que for retirando a máscara, que ostenta tão bem posicionada diante do coletivo de figuras paternas, sendo simpática, educada, complacente e agradável. Ah, eu não me importo, pode ser o que você quiser. Ela pode encontrar punhais de ira pelo tempo que sacrificou, de confusão com traições deixadas por resolver, de tristeza por ter sido abandonada por tanto tempo, além de desamparo em relação ao próximo passo. Aí ela vai trazer a história de uma mulher que era atraente, que criou 10 filhos. Eu tenho sido muito feliz todos esses anos, só me arrependo das conversas que nunca tive com os meus filhos, com meu marido e comigo mesma. Coloquei uma tampa no meu coração, porque havia muito o que fazer, muitas decepções. Eu me sentia segura onde estava e não queria balançar o barco. Muito o que fazer. Quantas mulheres abriram mão de si mesmas porque havia muito o que fazer e nenhum tempo para ouvir. As mulheres que se definem como base na relação que mantêm com os pais, cônjuges, irmãos, filhos ou colegas de trabalho, têm pouca energia restante para considerar seus verdadeiros sentimentos. Além disso, elas foram ensinadas que pensar em si mesmo é egoísmo ou seu senso exagerado de alta importância as impede de ver suas participações na codependência com os outros. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou: Eu tenho tempo para todo mundo, menos para mim. Eu arrumo meu quarto inteiro, a minha casa, eu faxino a minha casa inteira, menos o meu quarto. Eu levo minha mãe no médico, a minha irmã não sei aonde, meu marido não sei aonde, mas eu não tenho tempo de fazer a minha unha. E se eu não fizer, ninguém vai fazer. Cara, é impressionante como as pessoas vão descobrir formas de fazer quando a gente não faz. E a vida continua, né? Quando você trabalha em grandes empresas, se você não fizer, vão colocar alguém no seu lugar. A vida continua. Que senso é esse de autoimportância que te impede de fazer o que você precisa? É, então, olhar esse senso de autoimportância. E se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque as pessoas dão um jeito. Isso é codependência. Isso é para você ou é para o outro? Aí, é. E aí também quando, né, a criança ela já é criada para ter esse senso de, ai, lá vem o drama, não fica assim, chega de choradeira. Ninguém escuta esses sentimentos de quando a criança, então a criança, ela começa a saber e a sentir que qualquer sentimento é inconveniente. E aí ela coloca esses sentimentos no subsolo. Só que quando migra para o subsolo, esses sentimentos nos prendem ao passado, porque são os traumas, são as dores que a gente às vezes não consegue superar, porque é a tristeza que fica presa ao passado. E a gente tem medo de abrir essas caixinhas de Pandora do nosso inconsciente. E ela vai trazer, né? Nós desconectamos dos nossos sentimentos porque não queremos experimentar a tristeza de não sermos abraçados e afogados como o bebê minhoca do meu sonho. Não queremos ouvir a fúria do seu grito, a exigência não proferida por a nossa garotinha dentro de nós, dizendo: Como você foi capaz de me abandonar? É. Permitir-se unir as paixões mais sombrias e sangrentas aos anseios reais
de ser aonde o coração realmente está. Aos anseios reais de ser abraçado, carregado e acariciado. A fúria e a ira sem inibições. Significa ir aonde o coração realmente está, onde realmente sentimos, mesmo que seja nos punhos, nas entranhas e nos genitais, em vez de onde o coração deveria estar e como deveríamos nos sentir. Podemos sentir a dor dessa tristeza particular com todo o nosso corpo. É... E um dos maiores desafios da jornada da heroína é experimentar a profunda tristeza que a mulher sente por sua separação do feminino. Permitir-se nomear e lamentar essa perda do modo que lhe parecer apropriado e depois liberá-la e seguir em frente. Quando encontra um estado de tristeza e desespero, ela precisa de apoio do feminino positivo, que é uma figura materna ou de irmã, homem ou mulher, para mantê-la em segurança enquanto ela a expressa. A intensidade da tristeza varia de acordo com o grau em que uma mulher se sente invisível e desconhecida para si mesma, e com quanto ela tem que fazer para recuperar os seus tesouros perdidos. Ela pode se sentir ela pode se sentir triste pela simples razão de ter muito e não ter o suficiente, ter uma abundância de coisas ou elogios vazios, mas não amor próprio, autorrespeito ou conexão com seu âmago. É importante não apenas concentrar a culpa nos outros por essa tristeza, mas examinar profundamente as suas causas e assumir as responsabilidades pela autocura. Não importa o trauma ou a dor, a gente vai precisar assumir a responsabilidade, porque senão a gente não se cura. Não importa se a gente foi traída ou abandonada, não importa se a gente foi desvalorizada ou se a gente foi violentada. Se a gente não assumir as responsabilidades pela nossa vida, a gente não vai enfrentar, não vai conseguir essa cura desse amor por nós mesmas. É. E o que que é a cura? É ouvir. Aí ela vai trazer a história de uma mulher que foi molestada pelo padrasto e a mãe não assumia a culpa. A mãe não ouvia. E a mãe, ela fingia que não via. E aí ela não queria ouvir os sentimentos de desamparo e tristeza dessa filha, essa amargura. E elas passaram anos com uma péssima relação. Até que um dia a mãe fala para ela: Eu estava errada, me sinto muito mal por não tê-la protegido. Não queria que o que estava acontecendo, não queria ver o que estava acontecendo, porque não sabia o que fazer. Você tem que saber que fiz o melhor que pude na época, mas não foi o suficiente. Eu falhei com você. E pela primeira vez, ela se sentiu ouvida em seu relacionamento com a mãe. Mas isso não erradicou a dor e a humilhação do incesto. Mas ao expressar seus sentimentos e ao ser ouvida, ela começou a curar a ferida e, a partir da tristeza, desenvolveu compaixão pela mãe. A tristeza está no âmago do ser. Despoje o coração de todos os todos os outros sentimentos, e inevitavelmente você encontrará a tristeza, como uma semente germinada para dar luz à sua folha verde. Mas não é preciso agarrar-se à tristeza. Liberar a tristeza é uma disciplina, é como a respiração consciente. Inspire, você a sente, expire, você a libera. Inspire uma lágrima, escorre por sua face. Expire, você sentirá gratidão pelo seu calor. Inspire e sorria. Seja gentil consigo mesmo. Avance pouco a pouco. É... A avó-aranha. A avó-aranha é a tecelã do universo. Quando uma mulher volta do mundo inferior arrastando seus sacos de ossos atrás de si, ela anseia por ser confortada, abraçada e acolhida. Há um desejo de se alinhar no colo de uma figura materna, de ficar abraçada ao seu peito e de ser reconfortada. O povo indígena Tewa Pueblo fala sobre a jornada ascendente partindo da região mais profunda e escura do subterrâneo, como uma topeira como escavadora, quando as pessoas emergem, estão cegas pela luz e querem retornar.
Quando as pessoas emergem das trevas, elas estão cegas pela luz e querem retornar ao que eu e Raíssa estávamos falando, aos vícios, que é você estar condicionado às dores, às tristezas, às mágoas. E quantas pessoas não conseguem sair da roda de Sansara, porque elas, quando saem para a luz, elas ficam com medo, porque a luz assusta. Só que então, uma voz feminina fala baixinho, dizendo que tenham paciência e descubram os olhos, só que bem lentamente. Quando por fim abrem os olhos, vem a velha mulher-aranha, a avó da terra e de toda a vida. Ela adverte sobre as tentações de lutar e de ter armas da tristeza que pode decorrer disso. Ela também fala do milho, de como plantar e de cuidar dele. Ansiamo por essa qualidade do feminino que é compassiva e instrutiva, que nos ensina a cuidar de nós mesmos e nos adverte para não ficarmos presos a disputas mesquinhas e ao desejo de dominação. A mulher-aranha está preocupada com as pessoas. Ela é uma preservadora da vida, uma tecedora das teias, uma mentora e ajudante daqueles que sofrem na jornada. Ela compreende o que é paciência, como não se expor à luz antes da hora, como manter a atenção e deixar as coisas acontecerem em seu devido tempo. Ela sabe como plantar e cultivar novas sementes. Essas qualidades do feminino presentes na mulher ou no homem os ajudam a encontrar sua verdadeira humanidade. É. Como cultivar essa avó-aranha que ela vai falar, né? A avó-aranha é a tecelã do universo. Ela ensinou os seres humanos a entrarem no mundo. E ela ensinou os rituais para trazer calor e luz para o mundo. É. Somente aqueles que esqueceram porque vieram a este mundo perderão seu caminho. É o que a avó-aranha fala. É, eu acho que nesse lugar aqui de conectar que ela traz a voaranha, que é essa figura da tecelã da nossa rede cósmica, é você também cultivar, a partir das primeiras pessoas, nós precisamos de introspecção feminina e sabedoria para sermos seres humanos plenos. A voaranha nos ajuda a relembrar quem somos e qual a nossa responsabilidade como guardiões desse planeta. Ela nos proporciona os ensinamentos, canções e rituais para nos recordar que devemos honrar nossa conexão com os ciclos da natureza. Se sentirmos profundamente nossa interconexão com todas as espécies, não dominaremos nem destruiremos outras. E eu acho que é essa figura que ela traz, nessa grande tecelã do universo, é você se reconectar com o todo. Lembrando que, eu não sei se vocês já viram essa imagem, que cada um no campo quântico, a gente é conectado por fios, fios dourados que conectam a todos e a todas as coisas do universo. Tudo é sagrado, o todo faz parte de nós. E a conexão de procurar, quando a gente precisa, alguém que pode ajudar, que não necessariamente vai ser o nosso mestre, mas pessoas que podem fazer esse papel desse mestre que nos ajuda a ter o direcionamento, a ter paciência, porque para sair das trevas você precisa, para olhar a luz, você vai precisar abrir os olhos devagar. Então, acho que isso tem a ver com essa coisa do tempo. A mensagem trazida por ela foi que, para manter essa teia da vida, as mulheres que têm tentado manter vivas essas tradições agora estão tentando se comunicar de forma telepática com muitas mulheres e com homens de todo o mundo que estão em sintonia com a cerimônia. A vida será ameaçada se essa teia não for mantida. Eu também senti nessa parte a nossa necessidade de estarmos entre mulheres e como é importante os círculos sagrados de feminino, como é importante os círculos sagrados de você buscar a espiritualidade em lugares que são pessoas que estão aprendendo a despertar, que podem passar a mesma sabedoria. Então, acho que tem essa coisa da troca. O feminino como preservador. A preservação da vida é um aspecto do feminino positivo. Seja em uma mulher ou em um homem, o feminino positivo se ocupa com a criação de comunidades e de afiliações,
com uma união pelo bem comum. E isso tem a ver com a aranha. Gente, já vai dar 10 minutos. Qualquer coisa a gente entra nesse último link de novo, gente. Desculpa, tá tendo que entrar em link, eu não consegui acertar o Zoom esse mês, que eu tive um problema com o meu cartão, eu tô deixando ele de stand-by um pouco. O feminino vê a semelhança entre todos os seres, demonstrando compaixão e misericórdia, exigindo que os jovens e os menos favorecidos sejam protegidos. É, a gente vai encerrar essa parte final falando de Oxum, o feminino como criador, Oxum e a mulher em transformação. A mulher que fez a descida experimentou os aspectos devoradores e destruidores do feminino, que está a serviço da morte e da renovação de si mesma. Fazer a descida é estar a serviço da morte e a renovação de si mesma. E Nana desce, e ela, a partir do momento que ela desce e ela sobe de volta, ela começa a ter esse domínio do ciclo vida, morte, vida. A gente sangra todo mês, passando por 4 fases. É um domínio sobre esse ciclo e por essa renovação, essa força de renovação. Após a secura e a aridez experimentadas durante essa separação da vida acima, e anseio pelo aspecto úmido, verde e suculento do feminino criativo. A mulher que se sentiu isolada pode lentamente começar a recuperar quem ela é, à medida que for sentindo a criatividade começando a fluir, abrir espaços para essa criatividade. Essa renovação pode acontecer no jardim, na cozinha, na decoração do lar, na tecelagem, na escrita ou na dança. Seu senso estético, sua sensualidade ganham vida à medida que ela é revigorada por cores, cheiros, paladares, tatos e sons. Oxum, a deusa do amor e da sensualidade da África Ocidental, nos ensina sobre a beleza e a criatividade. E ela fala de uma amiga dela que segue essa tradição Yorubá, descreve-a como o lugar onde as águas dos rios se encontram com o oceano. Ela não é apenas o amor erótico entre casais, mas o amor que deu o impulso original para a criação. Ela está em cada lírio, em cada cachoeiro, nos olhos de cada criança. Por causa dela, podemos existir no mundo sem medo. Ela torna a vida mais do que suportável. Ela personifica tudo que é belo, que inspira as pessoas a ter uma grande imaginação para criar obras de artes requintadas e para realmente usar os seus sentidos. Quando entro em transe e crio algo capaz de tornar outras pessoas mais abertas, sei que ela está lá. Sempre que estou perto de um rio com belas pedras, ouço-a tão claramente quanto o dia. Na mitologia navarro, a mulher em transformação é a criadora. Ela é a terra e o céu, a senhora das plantas e do mar. Ela vai além do aspecto gestacional da mãe. Ela é a criadora feminina. Ela criou os primeiros seres humanos como sua pele, esfregando de várias partes do seu corpo. Ela está sempre mudando e evoluindo. Seus movimentos cíclicos cósmicos, ela envelhece a cada inverno e se torna uma bela jovem donzela a cada primavera. Fazem dela a essência da morte e do renascimento, marca do contínuo rejuvenescimento da restauração da vida. Afirma-se que, enquanto a criatividade masculina tende sempre a avançar, a criatividade feminina tende a se voltar sobre si mesma, tanto circularmente, mas num espiral, que é um símbolo muito importante. Ela está em constante mudança através da dança. A mulher em transformação, ela cria. Essa mulher de beleza incrível cria beleza onde quer que vá. Ela usa um vestido de conchas brancas e turquesa e dança um ritual de puberdade para todas as jovens navarro. Essa dança é descrita na canção da primeira cerimônia da puberdade. Aí aqui ela tem essa canção. É... Refinar esse vaso. A gente, como mulher, precisa às vezes olhar esse símbolo do vaso sagrado, que é o vesica piscis, do latim bexiga de peixe.
é o símbolo do feminino como um vaso. Descobrir ser e não fazer é uma tarefa do sagrado feminino. Retornar a essa imagem desse vaso sagrado é voltar para o nosso interior. Refinar o vaso é a nossa vida. É o tipo de trabalho solitário que é por dentro, enquanto o ritual comunitário, a união e a celebração com outras mulheres refinam por fora. Temos que continuar trabalhando naquele vaso porque a sua qualidade determina o que pode acontecer dentro dele. A natureza da transformação pode ocorrer. Ser exige se aceitar, permanecer dentro de si mesma e não fazer para provar alguma coisa. É uma disciplina que não recebe aplausos no mundo patriarcal que a gente conhece, mas que questiona esse mundo, o produzir por produzir. Política e economicamente tem pouco valor ser, mas sua mensagem simples tem sabedoria. Se eu posso me aceitar como eu sou e se estou em harmonia com meu entorno, não tenho necessidade de produzir, promover, poluir para ser feliz. E ser não é passivo, para ser é preciso ter consciência focada e principalmente coragem. Eu quero Tem uma carta nas cartas do Caminho Sagrado, que é um oráculo que eu amo, da James Sams, que é uma autora indígena americana. Ela, ela estudava os povos Lakota e Seneca. E tem o vaso mágico, que era o vaso de cura, que é uma das melhores cartas desse oráculo. Porque o vaso mágico, que é o vaso, é quando a gente consegue fazer alquimia interna. E aí, eu quero perguntar para vocês se vocês querem fazer uma meditação final para fechar o trabalho de hoje, ou se vocês, que vocês ainda estão aqui, querem deixar para depois e eu mando, porque eu tenho que mandar uma meditação que é mais intensa e essa, que a gente pode fazer rapidamente aqui agora. O que que vocês acham? Aí eu vou fechar aqui, vou abrir a câmera de novo e vou guiar. Aí vocês entram comigo de novo, pode ser? Mandem aqui um ok, um sinal de fumaça. Vocês estão me ouvindo, Por mim, meninas? tudo bem. Por mim, pode ser. Então, eu vou desligar esse aqui e aí a gente entra de novo nesse link e começa a fazer a meditação. Já vou começar com a meditação. Show. Então, tá bom. Vocês querem ir no banheiro, dar uma pausa antes de meditar? Eu vou entrar aqui e vocês mandam um ok lá. Até já, mais uma vez.